nesse momento estamos tendo, né, algumas variações de preços de alguns produtos. E por que é que isso está acontecendo? Por que é que o governo informa que teremos aí uma inflação muito abaixo da meta no ano de 2020, se o cidadão ele começa a observar e enxergar variações extremamente elevadas no consumo dos produtos, o qual ele tem no seu dia a dia. É interessante observar que nesse momento estamos observando uma inflação significativa no segmento de alimentos. E por que é que isso está acontecendo? Alguns fatores explicam, né, esse comportamento recente da alteração dos preços, principalmente do segmento de alimentos. Por que isso ocorreu e está ocorrendo nesse momento? Algumas variáveis são interessantes de serem observadas. Primeiro, um crescimento muito forte da demanda desses produtos. Mas por que é que a gente teve esse crescimento de demanda nesse momento? Isso pode estar explicado pelo crescimento da capacidade de renda dos indivíduos. Para as pessoas perguntam, estamos aí com uma forte pandemia, um crescimento da taxa de desemprego, mas o programa é criado do auxílio emergencial, né, pelo governo e pelo Congresso, gerou uma perspectiva de consumo, uma capacidade de consumo para uma parcela da população, e esse crescimento de consumo ele foi direcionado especificamente ou mais direcionado para o consumo de alimentos. Então, esse é um dos tópicos que gerou essa perspectiva de crescimento de demanda. Uma outra coisa está relacionada com a própria pandemia, que gerou uma instabilidade, e também o governo brasileiro na perspectiva de incertezas do longo prazo. E isso fez com que a gente tivesse um crescimento, não é, da taxa de câmbio. E esse crescimento da taxa de câmbio, ele fez com que parte significativa dos produtos aqui do setor do agronegócio estivessem sendo direcionados para o mercado externo. Ou seja, em função da desvalorização da nossa moeda, arroz, feijão, soja tiveram crescimentos fortes na exportação. Ou seja, você teve um crescimento de demanda no mercado interno e ao mesmo tempo você teve uma queda de oferta desses produtos. E isso gerou um desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos no mercado interno. Um em função do maior crescimento de demanda e outro em função da diminuição da oferta. Além disso, é interessante também observar a variação crescente no preço de petróleo e derivados, que elevou também o custo logístico e elevou também o preço nesse segmento. Por que isso ocorreu? Você teve aí ao longo dos meses anteriores os atritos em relação à produção do petróleo, fez com que o preço caísse de forma significativa, e à medida que houve uma estabilização na produção e no volume produzido em termos internacionais, você observa um crescimento do preço do petróleo de derivados no cenário internacional, e isso faz com que o preço desse produto no mercado interno ele também se eleve, juntamente com aquela política aí de mudança de octanagem do nosso combustível. Ou seja, você tem uma elevação também do preço do combustível, impactando no custo logístico. E ainda temos outro problema. Que outro problema é esse? Estamos entrando na entre-safra de diversos alimentos, como o arroz, como a soja, ou seja, iremos plantar agora e só iremos colher lá para fevereiro ou março. O que significa dizer que mesmo com essa redução do imposto de importação do arroz proposto pelo governo central, não significa dizer que os preços desses produtos, ou principalmente do arroz, terá uma queda significativa. Ou seja, poderemos ter ainda esse patamar de preço ainda elevado. É interessante também observar no segmento aí de laticínios, onde você observa que nesse momento, com a diminuição forte das chuvas, você tem um crescimento de consumo
para os produtores de água e de ração, o que também eleva significativamente o preço do produto final em função do crescimento do custo da produção. Então, é provável que a gente tenha um crescimento da inflação geral, né, mas ainda abaixo da meta, mas aquilo que afeta significativamente o cidadão de classe média baixa, que está muito relacionado com o consumo de alimentos, esse cidadão deve ser o que mais sofre com o processo inflacionário, porque parte significativa da sua renda vai para o direcionamento do consumo de alimentos.